Olá, meu querido aluno do sétimo ano, olá, minha querida aluna do sétimo ano. Eu sou o professor Gustavo e na aula de hoje nós vamos aprender como o clima transforma a paisagem. Eu sou um homem branco de 30 e poucos anos, cabelo preto curto, estou vestindo uma camiseta preta, uma jaqueta e estou com um sorvete de brinquedo na mão aqui no estúdio da Multirio. E deixa eu fazer uma pergunta para a gente começar. Como está o tempo aí na sua casa? Pode ir ali na janela, pode ir ali na porta, dar uma olhada e me conta. Para você deve ser um pouco difícil dizer como está o tempo aqui onde eu estou. Por quê? Por um lado, a jaqueta indica que está frio e o sorvete indicaria que está calor, não é mesmo? Isso é interessante para a gente começar a entender a diferença entre tempo e clima. O tempo, ele é como a temperatura, frio ou calor, como a umidade, seco ou úmido, e como a pressão atmosférica estão num determinado lugar naquele momento certinho. Já o clima é como a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica costumam se comportar naquele lugar. Então eu vou pedir para projetar uma imagem para a gente já começar a pensar no clima. Essa imagem mostra para a gente a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela lembra pra gente o clima equatorial, que é um clima quente e úmido. Inclusive, nós podemos ver na imagem essa floresta linda, cheia de árvores e uma chuva imensa caindo sobre ela. Não é mesmo? Agora, voltando para mim, eu vou explicar para vocês tudo que nós vamos aprender hoje. Hoje nós vamos aprender como os climas se tornam diferentes uns dos outros. Nós vamos aprender sobre os climas do Brasil. Nós vamos aprender também como o clima transforma a paisagem. À medida que ele transforma o relevo, à medida que ele transforma o solo e à medida também em que ele transforma a vegetação dos lugares. Então, em primeiro lugar, eu preciso falar para vocês sobre os fatores climáticos. Os fatores climáticos, eles fazem os climas serem exatamente como eles são. Então, as diferentes combinações entre esses fatores climáticos fazem os climas serem diferentes uns dos outros. Então, a altitude é um fator climático, a presença de vegetação, a presença e a disposição do relevo, se está perto, se está longe do mar, se está perto, se está longe da linha do Equador, assim por diante. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo que está na nossa próxima imagem. Na nossa próxima imagem, a gente volta a falar da floresta amazônica. Como eu disse para vocês, a floresta amazônica ela lembra o clima equatorial. O clima equatorial ele é formado por vários fatores, mas os principais seriam a latitude e a vegetação. A latitude, né, do clima equatorial, a gente pode ver que ela fica toda ali espalhada bem pertinho da linha do Equador, que é uma parte do nosso planeta que recebe muita luz e calor do Sol e também a gente tem um encontro de ventos que favorece que tenha muita chuva. Então, calor e chuva. A floresta também, a vegetação é um fator climático que ajuda a gente ter a grande umidade dessa floresta. E na nossa próxima imagem, a gente vai ver mais um pouquinho sobre esse clima, o clima equatorial, usando esse gráfico. O climograma. O climograma ele é um gráfico que tem dois elementos. Uma linha vermelha, que mostra para a gente a temperatura a cada mês do ano, né, 12 meses, e a gente tem as 12 barrinhas que mostram a quantidade de precipitação, de água que cai do céu, para cada mês do ano também, essas barrinhas azuis. Então a gente vê que o clima equatorial ele tem duas características. Primeiro, ele é quente o ano inteiro. A gente vê que essa linha está sempre ali por volta dos 30 graus. E a precipitação ela é bastante alta. A gente pode ver que tem bastante chuva, certo? Então, voltando aqui para mim, preciso falar um pouco sobre o nosso país. O Brasil ele é um país imenso, né? Então, nós temos muitos climas diferentes no Brasil, além do equatorial, que é o que nós vamos ver nesse mapa aqui, que está sendo projetado agora. Nesse mapa que está sendo projetado, a gente tem ali o Brasil representado e para cada cor um clima diferente. Ali em verde está o clima equatorial, que eu acabei de explicar. Mas a gente tem vários outros climas, começando pelo tropical. O tropical no mapa ele está em amarelo e ele pega uma grande parte do nosso país também. O clima tropical ele se destaca por ser um clima bastante quente. Ele se divide basicamente em duas grandes estações.
uma mais quente e chuvosa e uma mais fresca e menos chuvosa. A gente tem ali, em cor de rosa, o tropical semiárido, no interior do nordeste do Brasil. Esse clima, ele é o mais árido, ele é o mais seco do Brasil. Ele é o semiárido, ou semideserto, né? Então ele se destaca por ter muito pouca chuva e muito pouca umidade durante boa parte do ano. Já no litoral, em laranja, a gente tem o clima tropical atlântico. O clima tropical atlântico, ele também é quente, mas ele recebe bastante umidade do Oceano Atlântico. Então, ele é bastante úmido. Já em azulzinho, a gente tem o tropical de altitude, que por ficar a elevadas altitudes, ali também se torna um clima um pouquinho mais fresco. Já nesse azul claro, lá no sul do país, nós temos o clima subtropical. Sub ou quase tropical. Ele não é tão quente para chegar a ser tropical. Então são as temperaturas mais amenas, mais fresquinhas do nosso país, ok? Então, além da gente ter muitos climas no Brasil, cada clima ele vai contribuir para formar uma paisagem diferente aqui no Brasil, certo? Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o clima ele ajuda muito a transformar o relevo brasileiro, né? O relevo ele é aquele conjunto de altos e baixos da superfície da Terra. Então, em diferentes climas, a gente vai ter diferentes relevos. Eu trouxe uma imagem para a gente aprender um pouco sobre isso. Então, eu tenho aqui duas fotografias nessa imagem. A primeira fotografia é do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Nós podemos ver que o Pão de Açúcar, como ele fica aqui no Rio de Janeiro, onde o clima é o tropical atlântico, chove consideravelmente, né? É um clima bastante chuvoso e bastante úmido. Então, esse clima, por ter bastante chuvas, ele vai propiciar o que a gente chama de uma erosão pluvial. Erosão é o desgaste. É quando o relevo ele perde o seu material. E pluvial é porque está relacionado à chuva. Então a chuva desgasta esse relevo. Notem como as formas são arredondadas. Como a chuva, ao longo dos milhões e milhões e milhões de anos, foi lixando esse relevo. A outra imagem, a gente tem uma fotografia do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, lá no Maranhão. Nessa imagem a gente vê como o vento trabalha. Então é um clima onde não tem tantas chuvas, mas onde o vento ele carrega a areia e às vezes de um dia para o outro essas dunas podem estar com um desenho completamente diferente. É o que a gente chama de erosão eólica. É quando o vento transporta os sedimentos, né, o material ali. Então, voltando aqui para mim, eu preciso explicar outra coisa, que o clima ele também transforma os solos. Os solos são muito importantes para a sociedade, porque a gente precisa do solo para plantar os nossos alimentos e a matéria-prima, e a gente também precisa conhecer o solo para construir, certo? Imagina você construir um grande prédio e o solo não dá conta. Então a gente precisa conhecer o solo. Para conhecer bem o solo, a gente tem que conhecer bem o clima. Então eu trouxe também mais algumas fotografias que eu vou projetar agora. Essa primeira é de Itapiranga, no Amazonas, onde o clima é equatorial. Quando o clima é equatorial e muito chuvoso, né, além de muito quente, a gente tem uma tendência a ter solos muito profundos. Então olha só esse corte, como o solo vai lá embaixo. Estão vendo? Isso acontece porque a chuva ela ajuda a transformar a rocha em solo e também porque a presença da água, da umidade e o calor favorecem que a gente tenha muitos micro-organismos, muitos bichinhos ali que ajudam a transformar a rocha em solo. Ali embaixo a gente tem mais duas fotografias, né? Essas são de Pardinho, em São Paulo, que mostram onde, principalmente em áreas que são desmatadas, ou seja, áreas onde chove muito, mas você não tem ali uma cobertura vegetal, uma floresta, a erosão ela pode carregar bastante solo e levar bastante solo embora. Então nós temos ali uma ravina, né, na verdade uma formação de ravinas, onde a água da chuva vai cavando esses caminhos no solo, e ali ao lado a gente tem uma vossoroca, que é quando nós temos um colapso. Essa ravina vai ficando tão profunda que a gente tem um colapso, um desmoronamento do solo. Então, para a próxima imagem, por favor. Na próxima imagem, a gente nota um clima diferente, um clima bastante seco, né? No caso, semiárido. No clima semiárido, a gente tem uma outra característica.
o solo ele tende a ser mais grosseiro. A gente consegue ver que ele é mais pedregoso, mais arenoso e também mais raso, né? Uma vez que você tem menos água disponível ali. E abaixo a gente tem duas imagens para ilustrar o que eu falei há pouquinho tempo, né? Então a gente tem uma imagem de uma plantação, mostrando como o solo é importante para a plantação, então como é importante a gente cuidar do solo e conhecer o solo. E outra, a gente tem uma imagem de uma construção, mostrando como é importante a gente conhecer o solo para poder fazer construções boas e seguras. Agora, volta para mim, para eu poder falar sobre como o clima interfere na vegetação, né? Se você ou alguém da sua família tem plantas em casa, e nós temos plantas aqui no estúdio, tem duas plantas aqui atrás de mim, uma menorzinha e uma maior. Vocês sabem que algumas plantas se dão melhor no calor, outras plantas se dão melhor no frio. Outras precisam de muita água, outras de pouca água. Umas de sombra, outras de sol. E na natureza a gente não tem como regar. Na natureza a gente não tem como levar o vasinho para o sol ou para a sombra. Então o clima é muito importante para determinar as vegetações. Então, agora sim, na nossa próxima imagem, a gente vai ver como o clima ele é importante para a gente determinar as vegetações. E eu trouxe 3 imagens. A primeira é do Pantanal, que fica no clima tropical. Na época chuvosa, a gente tem grandes áreas alagadas. E esse clima do Pantanal, ele favorece para que a gente tenha uma vegetação que em parte é rasteira e tem alguns arbustos esparsos. Isso quer dizer, um aqui, outro lá longe. Eu tenho uma imagem da Mata Atlântica, que tem uma grande biodiversidade. Muitos vegetais diferentes, muitas árvores diferentes. E árvores bastante altas, inclusive. E ela precisa da umidade e do calor do clima tropical atlântico. E abaixo tem uma imagem da vegetação de caatinga, que é adaptada ao clima bastante seco do semiárido. São plantas de raízes profundas para buscar água lá no lençol freático. As folhas são pequenininhas para não perder água, às vezes até transformadas em espinhos, né? E é uma vegetação esparsa e a gente não tem muitas árvores de grande porte. Então, chegando no nosso final, a gente precisa recapitular. Hoje nós aprendemos sobre os fatores climáticos, que são aqueles elementos que fazem o clima ser exatamente como ele é. A gente viu, por exemplo, como a latitude e a vegetação ajudam o clima equatorial a ser quente, úmido e chuvoso. E nós também aprendemos como os climas eles transformam o relevo, o solo e a vegetação. Agora eu tenho um desafio para você. Então, eu tenho 2 perguntinhas. No primeiro desafio eu quero saber qual alternativa mostra uma característica de um clima. A. Barulhento. B. Chuvoso. Ou C. Arborizado. A alternativa correta é a B. Chuvoso. Barulhento não é característica de clima. E arborizado é uma característica da vegetação e não do clima. Espero que você tenha acertado. O clima não pode transformar o solo, o clima não pode transformar a vegetação ou o clima não pode transformar a latitude. A gente acabou de ver, o clima ele transforma o solo, o clima ele transforma a vegetação, mas o clima não transforma a latitude, porque a latitude é um fator climático. A latitude ela ajuda a fazer o clima ser como ele é. Pessoal, voltando para mim, eu agradeço muito vocês terem assistido essa aula até aqui e espero encontrar vocês na próxima. Tchau, tchau, um grande abraço.